Eu sempre costumo falar para as pessoas que faça o que você pode com o que você tem. Legal. Então, por exemplo, Que legal. o da teoria prática, que é um dos meus cursos, eu gravei na minha casa, sozinha, com o meu celular, com o que eu tinha, eu editei, eu fiz tudo, porque eu queria provar para os meus alunos que eles poderiam fazer também. Por exemplo, eu poderia ter contratado você para fazer uma coisa super profissional, mas não seria coerente eu fazer isso e falar, você pode fazer com as coisas de casa. Então, eu fiz questão de fazer com as coisas de casa. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Para essas pessoas, que dicas você dá? Super tranquilo. Ó, o casamento em si, ele me proporcionou a ser muito flexível e aprender com as coisas que a gente tem. Ou seja, vou dar um exemplo muito certo. Você vai, a noiva sonha com um dia muito ensolarado na praia, assim, sabe? Ai, não tem sol. Putz. Só nuvem. Chove, aquela coisa. Aquela cor feia. Meu irmão, tu tem que se adaptar ali, meu irmão. Tu não tem o que fazer. Assim, não vai ter outro dia. Tu entendeu? O casamento daquela mulher aquele dia, todos os convidados, sei lá, a mãe veio da Bahia, lá da onde minha mãe mora, veio do não sei da onde. Cara, para aquele dia e não vai ter outro. Acabou. E chove. Ou vou dar um exemplo, tá aquele sol, às vezes, né, aquele solzão e fica aquele sol no rosto da noiva, então você tem que se adaptar. Então, o casamento foi uma grande escola para mim, assim, né, de diversas situações, tanto de iluminação, quanto sonora, quanto tipos de cores de câmera ali, aquela oscilação, enfim. Mas a melhor dica para a pessoa é assim, cara, eu fiz uma pesquisa que de 10 pessoas que você pergunta assim, cara, você já entrou na sua configuração da sua câmera alguma vez? A gente tá falando de celular, tá? De celular, volto a dizer, vou falar de novo. 10 pessoas que eu vou perguntar, tipo, você já entrou na configuração da sua câmera? Do seu celular. Do seu celular? Cara, uma pessoa entrou, no máximo 2, de 10. Ou seja, a metade das pessoas nunca sequer acessaram, né, as configurações do seu celular, das configurações da câmera. E ali tá uma grande sacada. Tipo, hoje em dia, a grande maioria dos celulares, eu digo pelo menos hoje em dia, né, grava em 4K. E pelo menos a gente chama de 60 FPS, ou seja, são 60 fotos dentro de um segundo. São 60 fotinhas dentro de um segundo. O que quer dizer com isso? Fica mais natural, né? A pessoa, se ela se mexer, vai ficar muito mais natural. E aí a qualidade, se você quiser colocar uma câmera lenta, ou seja, né, se você quiser colocar um momento engraçado, quiser colocar uma câmera lenta, você não vai comprometer o resultado final. Então, a grande maioria das pessoas tem essas opções e elas não usam. Tem um detalhe outro importante, que tem um microfone chamado Boya, né? Uma marca, Boya. A gente vai deixar até o link aqui embaixo para vocês verem. Show. O M1, não é? Isso. Eu comprei para um amigo meu agora, que se chama Rafael Alves. Um grande beijo. E, cara, eu paguei, acho que R$90. Uhum. E aí, a dica que eu falei para ele assim, Rafa, é o seguinte, tem teu quarto? Tem. Cara, mas não tem nada lá onde eu vou gravar, não tem problema. Pega o teu edredom. Simples assim, pega o teu edredom, joga o teu edredom, espalha tudo que for fofo, ou seja, edredom, cobertor, almofada. Caminha de cachorro. Caminha de cachorro. O próprio cachorro. O cachorro. Tadinho dos meus menininhos. Enfim, espalha o máximo que você puder, principalmente nas extremidades, né? Ali no cantinho da tua casa, para justamente o som não ficar reverbando, ou seja, batendo no teto, na parede, para não dar o eco, o famoso eco. Então é para colocar no chão. No chão. Tá. Coloca no chão, espalha o máximo Tipo que nas puder. bordas. Isso. Tá. Máximo para pôr o edredom de... Não, porque dá pra... Você pode fazer... Tem uma pessoa que eu conheço que fez com casca de negócio de ovo lá. Também. É. Mas aí haja ovo, né? Com Braulio eu faria tranquilamente. Tranquilo. Mas, bom, como você me perguntou, para algo muito fácil... Uhum. Espalhe o máximo que você puder na casa, no lugar onde você vai fazer a gravação, no chão. E aí, utilize uma luz de janela. Cara, você não vai ter gasto nem de luz, por sinal. Então, a luz da janela que você vai usar... Claro, né? Procure ver aí um melhor horário, né? Que a luz te ajude ali, né, na sua gravação. Não vai abrir à noite, mas, enfim, use durante o dia ali para o melhor horário na tua casa. E só para deixar claro, gente, é você ficar de frente para a janela, tá? Isso, fique posicionado de frente para a janela para que a luz te ilumine. E, cara, com um microfone muito simples, plugado no P2. O que é P2? Aquele cabinho, normalmente, de fone de ouvido, que você coloca ali no seu celular, resolveu o teu problema. Limpa a lente.
limpa a lente. São experiências da vida, né, Ju? Tipo assim, ó, limpa a lente, tenha certeza que seu celular tem a bateria. Se ele não tiver, você, por favor, coloque na tomada. Esvazia, vê se tem espaço. E Detalhe. principalmente, verifica se você apertou para gravar. Exato. Isso, era isso que eu ia falar. E detalhe, mas pô, às vezes você deixa o celular para gravar o visor do seu celular contra você, ou seja, né, você está vendo as costas do celular e você não vê se você apertou o REC ou não. Né? Cara, não custa nada, aperta o REC, confere. Aí depois... Aí eu tenho mais duas, E então... tem um enquadramento. Tá, enquadramento a gente vai falar daqui a pouco, mas eu tenho Legal. mais duas sobre essa. Primeiro, faz 30 segundos de vídeo só para conferir se tá tudo certo, se tá saindo som. Yes. E segundo, se por um acaso você colocar o visor para você, não fique se olhando. É para você olhar para lente. Então, gente, vamos ilustrar, tudo bem? Peraí que eu só preciso limpar aqui. Desculpa aí. Ale, vai ali ver se tá aparecendo. Vamos ilustrar. Tá aparecendo? Sobre. Hã? A câmera não, é só... Em vez de você olhar para cá, você tem que olhar para onde está a lente, entendeu? Porque se você não faz isso, meu bem, no vídeo vai parecer que você está fazendo assim, ó. Aí você vai passar o vídeo inteiro falando assim. Não faça isso. Eu até brincava às vezes. Eu sei que você se ama, que você se acha a pessoa mais linda do mundo, mas não é para ficar se olhando. Então essas são as minhas duas dicas. Agora vamos falar de enquadramento. Cara, tem uma opção também nas configurações da câmera, chamado grelha. Né? O que é grelha? É um jogo da velha, beleza? É um joguinho da velha. Pra quem não sabe, o jogo da... Não é possível, né? Não, jogo da velha. Joguinho da velha A geração o hashtag, legal, boa, obrigado. Então, o hashtag, né, justamente para te ajudar a você centralizar, ou seja, deixar algum cenário, te ajudar mesmo no enquadramento, né? Isso se chama, na fotografia, a regra dos terços. Então, para quem não sabe também, a regra dos terços, Marlboro, Coca-Cola, grandes empresas, elas utilizam a regra dos terços para fazer sua propaganda indireta. Ou seja, o encontro desses pontos, que são 4, né? Esses pontos normalmente são os 4 primeiros pontos onde o seu olho primeiramente enxerga. Ou seja, quando você virou para cá, dentro daquele enquadramento, os 4 primeiros pontos foram aqueles. Então, no cinema é utilizado muito isso. Por exemplo, às vezes você vê uma Coca-Cola ali de canto e tal, você fala lá, Coca-Cola fazendo propaganda, mas é proposital. Tá naquele ponto especificamente, estrategicamente, por conta disso. Caramba. Porque você sempre vai estar vendo, mesmo sendo indireto. Então, cara, é muito simples. Essa grelha, regra dos terços, hashtag, ela te ajuda demais, assim. E é algo muito simples, gente, sabe? É só você ir lá e habilitar. No iPhone chama grade. Grade. Então, olha isso, cara. Te possibilita muito, muito de você não fugir do enquadro, ficar todo torto, né? Às vezes tá cortando a cabeça, né, Ju? Então... E essa questão de margem de segurança? Também. É assim... A margem de segurança a gente tem para diversos tipos. Quando era para televisão, era muito utilizada a margem de segurança. Então, por exemplo, a margem de segurança entrou muito quando era muito TV de cubo. Então, as TVs de cubo ela tinha alguns formatos diferentes, às vezes era um pouquinho maior e tal. Então, ela tinha aquela famosa margem de segurança. Por que margem de segurança? Justamente na edição, se você tiver que dar um zoomzinho, aumentar, diminuir, você tem aquela margem de segurança para que você possa, por exemplo, tá um pouquinho torto, você consegue endireitar dentro da margem de segurança e ajustar aquilo para te proporcionar um melhor enquadramento. Então, a margem de segurança, na época que foi fundada, ela foi justamente para você poder, a televisão, se tivesse aquele corte, não cortar principalmente o GC. O que é GC? São os caracteres de informação ali que colocam o nome da pessoa, né? Parece lá, né? Ju Fracaroli. Bota aqui um GC bem bonito meu agora, Cássio. E o arroba também, Ju, né? Bota meu arroba. Então, normalmente por conta da TV, né, principalmente jornal, para as informações não serem cortadas. As palavras, enfim, a pessoa também não entender errado. Então, essa área de segurança, ela na edição, né, justamente a gente sempre deixa habilitado, principalmente por conta dos caracteres. Para quando a gente colocar ali as pessoas, indiferente qual TV, qual lugar ela onde esteja visualizando, ela é certeza que ela vai ver. Porque se fugir de qualquer padrão ali, vai estar dentro da área de segurança e vai estar vendo 100% todas as informações. Mas isso você vê, inclusive, nos celulares. Por exemplo, um exemplo básico, Stories. Tipo, o que eu vejo no meu telefone,
O meu é o Max, né? E o do Braulio é o Pro normal. Tipo, às vezes eu vejo coisas a mais no meu telefone, nos meus stories e stories de outras pessoas que o Braulio não vê. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para fazer stories. Ju, você vai ver uma diferença absurda. Sabe essas telas que são curvas? Né, que é o famoso borda infinita, né? Esses celulares é absurdo, assim. Ou seja, eles, além de te dar um panorama maior, né? Você começa a ver a área de segurança. E aí, às vezes, se o cara não se atentar, enfim, se preocupar com essa área de segurança, você imagina você colocar um caractere na curva. Então, então o cara vai lendo, ele continua, começa lendo aqui, vai virando e termina aqui, né? Dá toxicólogo no final. Então, tem que tomar cuidado. Mas essa área de segurança é justamente por essa situação. Tipo, o próprio Instagram, quando você vai arrastando pro lado devagarzinho, a hora que você chega na margem de segurança, ele mostra uma linha do tipo, não passa daqui. Sim. Então, tipo, isso é muito importante pra tudo. São umas diquinhas assim que, cara, às vezes passa desapercebido, né? Faz uma diferença. Pô, E a questão do... A gente tá falando de margem de segurança, mas a questão do enquadramento ali, ele é um pouco diferenciado. Tem essa diferença, tipo, de olhar pra cima, olhar pra baixo, olhar central. Existe uma regra disso aí? Porque Tipo, câmera na linha do olho. eu já vi muita gente falando disso. E qual a sua visão? Cara, nos enquadramentos, né, é bem tranquilo, porque assim, ó, não sei se você já percebeu, mas quando você pega simplesmente o celular, tu vira pra cima, tu fica cabeçudo. Simples assim. Quando você vira para baixo, você fica com as pernas grandes, né, e com a cabeça pequena. O ideal para não quebrar essa proporção, ou seja, né, você ficar certo na fotografia do jeitinho que tu é e do jeitinho que mamãe fez, cara, é o meio da pessoa quando você vai fotografar. E normalmente quando nas fotografias a gente vai lá e você vê muito fotógrafo fazendo assim, né? Você fala, cara, esse cara tem tique, né? Não, ele foca no olho, porque quando as pessoas olham a fotografia, ela olha no rosto, então ela foca no olho e faz o enquadramento. Então, metade da pessoa. Quando a gente vai aproximar a pessoa, ou seja, meio corpo, né? A gente chama... tem um americano, que é o cortado, tem um meio corpo, enfim. Quando vai aproximando as pessoas, não precisa ser ali o cara crachá, né? O 3x4, né? Ou o retrato, que profissionalmente se chama enquadramento, ou o retrato, que é bem próximo do rosto. Claro que ele tem que estar na altura do olho. Então, quanto mais próximo você vai levantando o equipamento para ficar proporcional à tua cabeça. Então, querendo ou não, a cabeça é o que manda, né? Então, esse é o nosso parâmetro, né? Que doideira. Eu pensei que quando ele levantava a câmera e voltava era tipo, por causa de iluminação, alguma coisa. Muito doido. Mas você joga no olho para depois... Foca no olho, aí normalmente a gente coloca o sensor de som, né? Vai trim, focou e aí a gente enquadra. Porque a gente sempre foca no olho, né? Porque se você foca com a câmera reta, ela vai ficar na tua barriga. Ou seja, às vezes o cara tem a cabeça um pouco para lá, às vezes o cara meio, né, corcundo, cabeça um pouco para frente, principalmente se for corcunda, um pouco para frente e você tiver com aquela opção de desfoque muito grande, o rosto vai estar quase 100% desfocado. Então, primeiro foca no rosto, é onde a pessoa vai olhar, é onde a mulherada dá o zoom, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Pá, põe uns 2 dedinhos assim. Né, Ju? Tem vezes que nem precisa, você sabe que não tá focado tá de na longe. cara. Tá Inclusive, na cara. gente, eu quero fazer uma... Qual é a palavra? Um concurso aqui. Um desafio. Conta pra mim um episódio que eu fiquei 100% desfocada o episódio inteiro. Se você assistiu, comenta aqui embaixo. Por favor. Muito Bom, e então, exatamente pra gente ter a certeza do foco cravado ali e a gente permanecer no mesmo enquadramento. Essa é a dica tanto de fotografia quanto vídeo, né? Sim. Foram 2 dicas dentro de uma aí. Total. Mas falamos de áudio, falamos um pouquinho de enquadramento e tem um enquadramento para quem vai gravar, às vezes, conteúdo. Que essa dica ela é bem assim... Nossa, é verdade. É bem simples e, ao mesmo tempo, muito importante. Normalmente, na edição, quando você vai gravar um conteúdo, dependendo do teu cenário, se ele é bem chamativo, ou seja... não é clean, né? A linguagem assim. Minimalista. Minimalista. Vai mudando Tipo, só uma garrafa de água no seu cenário. Então, assim, se ela é bem... A gente, querendo ou não, a gente chama de poluído, né? Tá muita informação. E quando você coloca, por exemplo, lettering, aquelas letrinhas destacando... Cara, fica brigando ali o tempo todo. Então, o enquadramento em si, se você tiver muito fechadinho e você colocar o lettering perto do teu olho ali, tome cuidado, porque às vezes, né, é importante você manter uma área de respiro,
né, uma área de segurança ali, para caso você queira utilizar, né, colocar essas palavras-chave ou, enfim, colocar alguma informação a mais dentro do teu conteúdo, cara, você tem uma área ali para trabalhar. Então, às vezes, a pessoa até colocar tanto o cara crachá ali da pessoa, né, bem focadinho no modo retrato ali, bem pertinho, e ela não pensa no pós, ou seja, aí volta aquela aquele velho problema que sempre temos aí, tipo, caraca, às vezes na gravação é importante você também pensar na produção. Então, pô, como é que eu quero o resultado final? Acho que essa é a pergunta-chave do negócio. Como é que eu quero que esteja o meu produto? Né? Como que vai ficar? Né? Vou querer caracteres ou não? Vou querer colocar informação ou não? Vou querer colocar uma logo no canto direito, superior? Não. Vou colocar... Enfim, o que você vai querer? E essas informações, elas não podem estar brigando, sabe? Que essa é uma das... Eu acho que uma das dicas aí das pessoas que quando eu fazer YouTube, até mesmo podcast, né? Por exemplo, no podcast você pode estar refletindo aí para a produção de Reels. É verdade. Pô, tem aquele espaço para você fazer a legenda, né? Olha que legal. Pô, tem esse... Então, são informações assim que você... o enquadramento. Quando você enquadrou, que é o caso que a gente está discutindo sobre enquadramento, quando você enquadrou, pô, pensa. Calma. Pensa um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho, depois aperta o requinho.